Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 27 até o versículo 39. Nós vamos fazer essa leitura. Depois eu quero construir aqui um raciocínio, e depois eu quero tirar algumas coisas desse texto que é muito importante, amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa algumas, mas no sepulcro. Quando viu Jesus, gritou e prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue ao cuidado dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio aos lugares solitário. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estava dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que os deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem foi e anunciou a toda a cidade quanto Jesus tinha feito por ele. Posso ouvir um glória a Deus? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e peça para que Deus venha abrir o seu entendimento, para que você receba essa palavra. E nesse momento, como já falei para você aqui sobre ser um cristão bíblico, eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, tudo que vier da sua palavra eu recebo, mas o que não vier da sua palavra eu rejeito. Senhor Jesus, fala comigo, abre os meus olhos espirituais, dá-me entendimento do que vai ser ministrado nesta noite. Pai, no nome santo de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Amém, queridos? Foi sincera essa oração? Bora para cima então? Vamos lá. Abre a sua Bíblia agora então, depois nós vamos voltar nesse texto, tá bom? E aqui o tema hoje da nossa palavra é uma nova vida. E quando a gente olha para essa passagem do endemoniado de Gadara, a gente vai ver que ele vivia em um reino. Que reino que ele vivia? No reino das trevas. Até que Jesus chegou até lá. E o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: onde vocês colocarem as plantas dos pés, anunciem, o reino de Deus chegou. É interessante que a Bíblia vai dizer que quando Jesus desceu do barco, imediatamente alguma coisa despertou os demônios aonde eles estavam, e trouxeram aquele homem que era subjugado e escravizado pelo reino das trevas.
Agora o reino da luz chega naquele lugar, e aonde o reino da luz chega, os cativeiros espirituais caem por terra. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Onde o reino da luz chega, as famílias são transformadas. Aonde o reino da luz chega, os jovens são libertos. Aonde o reino da luz chega, o amor entre casais é restaurado. Aonde o reino da luz chega, querido, coisas novas são feitas naquele lugar. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então Deus tem algo novo para a sua vida. Quantos crêem nisso, dê um glória a Deus. Agora a Bíblia vai dizer, lá em 1 Pedro, capítulo 2, corre aí no seu aplicativo aí, e nós vamos junto. Hoje não temos o telão aqui, e isso é para esticar você, é Deus fazendo com que você cresça, amém, queridos? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que diz: Deus, querido, nos chamou para anunciar a grandeza dele, né? O Senhor nos separou para anunciar a grandeza do Senhor através das nossas vidas. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler aqui na Almeida século 21. Não tem ninguém aí mais no computador? Coloca para mim, fazendo favor, Almeida século 21. 1 Pedro, não tem ninguém? Então vou deixar, mas na Almeida século 21 vai trazer o entendimento que a sua vida glorifica ao Senhor, que Deus te tirou das trevas, trouxe você para a maravilhosa luz dele, para que as pessoas olhando para você, elas possam enxergar Deus através da sua vida, através do seu testemunho de vida, através da forma que você está vivendo. Como eu disse aqui, queridos, existe dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. E nós sabemos que algumas coisas pertencem ao reino de Deus e outras coisas pertencem ao reino das trevas. E por que eu estou pregando essa mensagem hoje? Porque infelizmente, irmãos, ainda tem muita gente que veio para a igreja, até trocou de igreja, mas ainda não trocou de vida. Ainda não abandonou a vida de pecado, ainda não abandonou a vida da mentira, ainda não abandonou a vida da ganância, e a sua vida lá fora não professa Jesus Cristo como Senhor. Porque tem gente que trabalha há anos em um lugar, e os colegas de trabalho nem sabem que ele é crente, porque nem o linguajar dele é um linguajar de um homem santo, de uma mulher santa, de uma pessoa que é transformada pelo Senhor Jesus. Quando nós voltarmos nesse texto de Lucas 8, nós vamos ver qual eram as características de um homem sem Deus, e qual foi as características de um homem com Deus. É visível ao olho nu. Não precisa ser muito espiritual para conseguir enxergar o que Deus faz na vida de um homem, quando Jesus entra na vida dele. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Amém, queridos? Outra coisa importante, a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios capítulo 6, versículo 16, e às vezes nós vemos isso no meio do povo de Deus, pessoas que ainda estão fazendo fofoca, pessoas que ainda estão falando da vida dos outros, pessoas que nem parece que entregou a sua vida para Jesus, porque parece que está dentro da igreja, mas está prestando um serviço a Satanás, está prestando um serviço ao reino das trevas, ainda mente. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas Ele detesta. Agora, irmãos, pensa comigo, atribuir a Deus ódio por causa de algumas coisas que o seu povo pode praticar, porque toda a Sagrada Escritura não foi escrita para ímpio, a Bíblia não foi escrita para os ímpios, não foi escrita para quem está lá fora, a Bíblia foi escrita para cristão, a Bíblia foi escrita para crente, a Bíblia foi escrita para quem tem fé em Deus, porque a Bíblia sagrada, para quem não crê em Deus, não serve para nada, irmãos, é só papel. Essa palavra tem que ter poder no coração de quem crê em Deus, para que Deus possa colocar o seu esquadro em nós, para que Deus possa colocar o seu prumo em nós, para que Deus possa alinhar as nossas vidas, nivelar as nossas vidas, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. E o que é essas coisas que Deus odeia e o que Deus detesta? Olhos altivos, gente que se sente melhor do que os outros, gente que acha que está por cima da carne seca. Deixa eu dizer para você, querido, não existe ninguém que seja melhor um do que o outro. Todos nós somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus.
Às vezes você, porque chegou, você venceu, você chegou em algum lugar, agora você se sente melhor, se sente superior, acha que está num outro nível. Isso foi o que aconteceu com Satanás. Ele achou que era maior do que Deus. E nós sabemos qual é o fim de quem começa a pensar que é maior do que o seu próximo, maior do que o seu irmão. Não pense que você é alguma coisa, mas pense que o seu irmão é alguma coisa. Seja humilde. Língua mentirosa. O que Deus abomina, o que Deus odeia no meio do seu povo? Mentira. Porque a palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 5, que quem é o pai da mentira? A Bíblia diz quem é o pai da mentira? E a Bíblia fala que quem ainda mente é filho do diabo. Se você está na igreja, querido, se você frequenta a igreja, mas mente para o seu patrão, você mente para a sua esposa, você mente para os seus filhos, não existe mentirinha e mentirona, mentira é mentira. Ai daquele que mente e depois diz, eu estava brincando. É um texto bíblico. Porque mentira, querido, vai mostrar quem nós somos, porque toda mentira tem um propósito. O propósito da mentira é enganar, o propósito da mentira é trapacear, o propósito da mentira é se dar bem. Ei, deixa eu dizer para você, se você está na igreja e você ainda mente, você não conheceu o reino da luz, você ainda não recebeu essa nova vida. Porque quem tem a nova vida não mente mais. Entende, queridos? Língua mentirosa, mas que derrama sangue inocente. Coração que traça planos perversos, que fica maquinando o mal contra o seu próprio irmão, fica criando estratégia de como prejudicar as pessoas. Coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, e testemunha falsa que espalha mentira, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. A Bíblia está dizendo que Deus abomina, que Deus detesta, que Deus odeia. Ah, pastor, sabe, querido, por que eu estou pregando essa mensagem? Porque de tempo em tempo, sem perceber, nós vamos voltando para a velha vida, nós vamos voltando para as velhas práticas. Eu coloquei um texto aqui e falei, Deus, eu vou lendo esses textos conforme o Senhor for permitindo. Mas olha o que a palavra de Deus, deixa eu achar aqui. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho, em 2 Pedro capítulo 2, deixa eu achar, achei aqui. 2 Pedro capítulo 2, a palavra do Senhor vai dizer assim: se tendo escapado da contaminação, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, diz assim: se tendo escapado da contaminação do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já escapou, veio para a igreja, entregou a sua vida a Jesus Cristo, desceu as águas e foi batizado, já se livrou do reino das trevas, já entrou no reino da luz, já recebeu a nova vida. É isso que Pedro está dizendo. Olha aí de novo, vou ler para você: se tendo escapado das contaminações do mundo, que é o reino das trevas, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados, e por elas dominados, estão em pior estado do que o primeiro. Esse segundo estado se tornou pior do que o primeiro, diz a palavra de Deus. Versículo 21, 2 Pedro 2, versículo 21, teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para os santos mandamentos que lhes foi transmitido. Por que a Bíblia está dizendo seria melhor que não tivesse conhecido? É como diz em Apocalipse capítulo 3, tomara que tu foste quente ou frio, mas eis que eu vos digo que você não é quente e você também não é frio, você é morno. Quem é o morno, pastor? O morno é aquele que conhece a palavra de Deus, mas não vive mais. Irmãos, não há outro Cristo para ser crucificado, não há outro evangelho para ser pregado. Se você negligenciou e abandonou esse evangelho, está aqui hoje sentado, mas está lá fora vivendo no pecado, está lá fora vivendo no adultério, está lá fora vivendo na prostituição, está lá fora vivendo nos vícios, eu sinto muito te dizer que vir para a igreja não vai dizer se você pertence ao reino da luz, mas você ainda está mergulhado no reino de trevas.
Não significa, querido, que a gente vai estar na igreja e isso vai garantir a nossa vida eterna, porque o que vai garantir a nossa vida eterna é nós termos uma vida semelhante ao nosso Senhor Jesus. Jesus é o ser humano que viveu aqui como exemplo para cada um de nós. Pastor, eu não sei o que eu faço em algumas situações. Deixa eu dizer para você, querido, você não sabe o que faz em algumas situações, mas você sabe o que Jesus faria naquelas situações. Jesus ofenderia alguém? Sim ou não? Jesus daria prejuízo para alguém? Sim ou não? Nós sabemos o que Jesus faria. Então em todas as situações nós temos que parar e perguntar: será que Jesus ficaria com essa menina? Será que Jesus teria sexo fora do casamento? Será que Jesus compraria uma coisa que ele não pode pagar? Porque tem crente que compra e não paga. Tem crente, querido, que compra e não paga, e mesmo devendo, vai comprar em outro lugar. Isso tem nome, e o nome disso é mau-caratismo. Pastor, o senhor está pegando doído hoje, mas é verdade, irmãos. Se distanciou da graça, abandonou os princípios elementares do Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, se a igreja ficar igual ao mundo, para que ter igreja? Se as pessoas saírem do mundo, aonde tem bebida, aonde tem drogas, aonde tem cigarros, e ela chegar na igreja, ela encontrar bebida, encontrar as drogas, encontrar os vícios dentro da igreja, o que adianta ter igreja? O que vai nos garantir a vida eterna, irmãos, não é frequentar uma igreja todo domingo, toda terça-feira, ir numa célula, mas o que vai frequentar uma vida eterna é se de fato nós saímos do reino das trevas e nós entramos no reino da luz, para a glória do Senhor Jesus. A nossa vida prega, as nossas atitudes pregam, as nossas atitudes manifestam Jesus Cristo. Aonde nós estamos? O verdadeiro cristão não tem problema com essa palavra. Melhor seria não ter conhecido o Evangelho do que conhecer o Evangelho e abandonar os princípios. Jesus disse que nós podemos conhecer a árvore pelo fruto. E quais são os seus frutos? Quando você combina um negócio, você chega no dia de pagar, você vai lá pagar. Isso é fruto. Quando você fala alguma coisa, você é homem suficiente, mulher suficiente para poder honrar o que você falou. Isso é fruto. Quando você está no seu trabalho, né, você é aquele que diz: não, eu tenho 8 horas de serviço para trabalhar, eu tenho esse contrato, eu preciso. Isso é fruto. Entende, querido? Fruto é nós manifestarmos o caráter de Cristo na terra. É fazer aquilo que Cristo faria em toda circunstância. Versículo 22, que esse é o versículo que mais dói na nossa coluna, na nossa espinha. Diz assim: confirma-se. Vou ler o 21 de novo para não ficar fora do contexto. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltaram as costas para os santos mandamentos que foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada voltou a se revolver na lama. Irmãos, quem aqui já jantou? Eu sempre falo isso. Quem não jantou ainda? Então você vai ficar com uma imagem agora terrível, que vai até prejudicar o teu jantar. Quem aqui já viu um cão, um cachorro comendo o seu vômito? É bonito, irmãos. Agora, o que leva um cachorro, um cão, colocar para fora o que está dentro dele? O que leva um cachorro a vomitar? Alguma coisa que ele comeu, que está fazendo mal para ele, e ele tem que colocar para fora. Está cheio de crente que praticaram coisas que estão destruindo a sua vida, que quando você teve um encontro com Jesus, você colocou para fora, mas devagarzinho está comendo de volta esse vômito, está colocando. É isso que a Bíblia está dizendo. Assim como o sem consciência, o cachorro vai lá e come o seu próprio vômito, assim somos nós, voltando a praticar os mesmos pecados que nós tínhamos antes de conhecer Jesus Cristo. Quando nós temos uma nova vida, nós temos uma vida transformada, porque se nós, querido, não vivermos de fato uma vida transformada, nós sofreremos as consequências. O
tempo aqui voa, irmãos, não sei o que acontece. É tanta coisa que Deus colocou no meu coração, mas a Bíblia fala que é como nós pegarmos uma porca, um porco, e ir lá dar um banho nele, passar perfume, colocar um lacinho nele, solta ele, para onde ele vai? Para onde? Para a lama. Eu pergunto para você nessa noite, você é porco ou você é ovelha? Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja, mas nunca se tornam ovelha, continua na igreja como porco, sempre mergulhado na lama. Sabe, queridos, essa é uma palavra dura, mas é uma palavra necessária porque Deus te ama. Amém, queridos? A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus capítulo 12, que o pai corrige a quem ama. E se há um pai que diz que ama o seu filho, mas não corrige, esse pai é um mentiroso. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, a palavra do Senhor vai dizer que o pai corrige a quem ama. Então, se você está se sentindo corrigido, alegre o seu coração, porque o papai te ama. E Ele está dizendo, coloque a sua vida em ordem, coloque a sua vida em ordem, muda. Sabe, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e eu quero rapidinho agora, o meu tempo acabou, mas eu preciso passar isso para você. Jesus, Ele veio para trazer o reino do Pai à terra. E Ele diz, né, quem tiver aí a tradução na Bíblia, aí você pode pegar ao meio do século 21, Mateus capítulo 10, versículo 7, Ele envia os seus discípulos e diz, quando vocês chegarem, vocês anunciem o reino de Deus chegou. Na oração do Pai Nosso, Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Mas nós sabemos também que no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver que Satanás, quando Jesus está sendo tentado 40 dias no deserto, quantos aqui conhecem essa passagem das Escrituras? Quem se manifesta lá, quem aparece lá? Satanás. E ele diz, prostra-te a mim, que eu também tenho um reino. O meu reino de trevas, mas no meu reino é um reino de luxúria, é um reino de prazer, é um reino de ganância, é um reino de fama, é um reino de sucesso. Eu sei que no reino do teu pai tem um nega-te a ti mesmo. Eu sei que no reino do teu pai tem renúncia. Eu sei que no reino do teu pai tem sofrimento. Eu sei que no reino do pai, deixa eu dizer, querido, se você quiser uma vida extremamente confortável, de sucesso, de fama, de luxo, se você quer essa vida, você está buscando no reino errado. Porque aqui é nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me todos os dias. Sabe por quê? Porque existe um impostor que habita dentro de nós, e esse impostor se chama velho homem, que todos os dias quer nos levar de volta para o pecado, quer nos levar para o engano, quer nos levar de volta para uma vida que traz morte e destruição para a gente. Então, se você é um cristão, coloque a sua vida em dia, conserte a sua vida, porque Deus abomina algumas coisas como essa. Então Deus também tem o seu reino, e Ele veio para estabelecer o seu reino, e nós vemos isso acontecendo na vida daqueles homens. A palavra, o nome, ou melhor, o nome fariseu. O nome fariseu, nos dias de Jesus, era um título de alguém que ocupava um cargo muito alto na religião do judaísmo. Então muitos homens dentro da fé judaica, sendo o próprio Senhor Jesus um judeu, muitos homens queriam ter esse título, como o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, né, ele escreve uma carta aos Gálatas, escrevendo, eu fui fariseu de alto padrão. Mas o nome fariseu hoje, quer ver só um exemplo? Quantos aqui hoje gostaria de ser chamado de fariseu? Quem não gostaria de ser chamado de fariseu? Percebe como o valor dessa palavra, desse nome, se perdeu? Por quê, pastor? Porque Jesus em um momento ele diz assim, vocês são como sepulcros caiados, vocês são brancos por fora e podres por dentro. Os túmulos podem até passar cal neles, pintar eles de branco, vão ficar branquinhos, alvo como a neve, mas ainda assim existe uma carcaça ali dentro que está se decompondo. E Jesus olha para os fariseus e ele diz, vocês são sepulcros caiados. Deus nos livre, irmãos, de Jesus olhar para nós, porque nós corremos o risco de sermos, a igreja hoje, ser o judaísmo de ontem, colocarmos no piloto automático,
fazer tudo de forma automática, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o que tem de crente hoje nas igrejas evangélicas, que nem Bíblia lê, que nem orar ora. Queridos, a palavra de Deus tem que ser para o cristão, para o servo de Deus, para o discípulo de Jesus, tem que ser algo que tem que fazer parte da nossa vida, todos os dias. Como que Jesus vence Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você fizer uma pesquisa, todas as respostas de Jesus contra o diabo eram textos bíblicos. Quando o diabo investir contra a sua vida, quando o diabo investir contra a sua casa, quando o diabo investir contra a sua família, o quanto de Bíblia existe dentro de você? O quanto de conhecimento da palavra existe dentro de você? Você precisa adquirir esse conhecimento, porque Deus nos tirou de lá, irmãos, não para a gente vir para a igreja e permanecermos dentro da igreja ainda no pecado, porque nós podemos até enganar a Deus, enganar os homens, enganar o pastor, mas nós não podemos enganar a Deus. Amém? E nós só vamos entrar lá, queridos, não é o pastor quem vai habilitar. Por exemplo, os irmãos que foram batizados hoje, eles vão ser inseridos no hall de membros da igreja, e algumas pessoas estão satisfeitas porque estão inseridos no hall de membros. Deixa eu dizer para você, queridos, o hall de membros da Igreja Batista Betel não é o livro da vida, porque nem todo mundo que está escrito aqui no hall de membros da igreja vai estar escrito lá no livro da vida. Consegue entender isso que eu estou dizendo, queridos? Aquele homem que estava na cruz ao lado de Jesus, não teve tempo de descer daquela cruz, ser batizado, participar de um culto, não teve tempo de participar da ceia do Senhor, mas Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, porque ele creu em Jesus Cristo e foi sincero. Quantos aqui creem em Jesus Cristo e é sincero? Então sede santo, porque o Senhor é santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Amém, igreja? Amém? Eu pergunto para você, quando você compra, você glorifica o Senhor? Quando você fala de alguém, você glorifica o Senhor? Quando você trabalha, você glorifica o Senhor? Na sua casa, com seus filhos, no casamento, você glorifica o Senhor? Os seus pensamentos glorificam o Senhor? A sua rede social glorifica o Senhor? Quantos estão entendendo essa palavra? Dê um amém bem forte. Amém? O objetivo não é te machucar, mas o objetivo é deixar e fazer com que você saia daqui com uma crise muito grande, dizendo: eu preciso vencer algumas coisas. Chega, porque eu saí do reino das trevas e hoje eu faço parte do reino da luz. Vamos voltar para o texto lá em Lucas 8, no versículo 27, a parte final do texto diz assim: foi ao encontro dele, olha o que diz aí, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Então a Bíblia vai dizendo algumas características de quem está vivendo no reino das trevas. Então a primeira coisa, era uma pessoa possessa. Pastor, todo mundo que não entregou sua vida para Jesus, todo mundo que não entregou sua vida para Jesus ainda tem um espírito maligno que opera na vida dessa pessoa. Irmãos, nós precisamos entender que quando Deus criou o homem, Ele criou dentro do homem o espaço de um espírito, no seu espírito. Tem um artista francês, depois você pode até pesquisar, ele faz a figura de uma pessoa, mas no meio da pessoa ele faz um buraco bem grande, e se eu não me engano chama vazio de Deus, essa escultura, vazio de Deus. Toda pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ainda opera um espírito maligno. Pastor, isso é bíblico? Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que também operava em nós um espírito maligno. Todas as pessoas que não entregaram a sua vida para Jesus, ainda operam um espírito maligno. Ele era um endemoniado.
Por isso que Paulo nos orienta: a nossa luta não é contra a carne, nem... Você não pode ter raiva, você não pode ter mágoa das pessoas. Entende, querido? Porque na verdade as pessoas são só uma marionete nas mãos de Satanás e dos seus demônios para nos atacar e nos ferir. Essa era a característica. Outra coisa, a Bíblia diz que ele andava nu, porque ele era um homem extremamente atormentado, e ele não tinha condições psicológicas nenhuma. Irmãos, o que tem de gente que está ficando louco porque estão atormentados por demônios? Você conhece pelo menos um? Você conhece pelo menos uma pessoa que está atormentada por demônios, está ficando louco? Esse homem, ele era um louco de pedra. Ele andava nu, não tinha nada, porque é isso que Satanás faz. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Isso é o reino das trevas, mas Jesus veio para que você tenha vida, e tenha vida com abundância. Outra coisa, querido, ele não tinha casa, vivia sem a sua família, porque o reino das trevas tira tudo. Certamente Jesus fala: vai e diz para a tua família as grandes coisas que Deus te fez. Então ele tinha uma família, mas a sua família já o havia abandonado. Ele andava sozinho, solitário, sem casa, e ele habitava onde? Nos sepulcros. Então imagina, um homem nu, louco de pedra, endemoniado, que habitava nos sepulcros. Aquela era a casa dela. Que coisa mais tenebrosa é esse texto. Outra coisa que diz a palavra de Deus: quando esse homem teve um encontro com Jesus, a vida desse homem foi transformada. Não precisou de 10 dias, não precisou de 100 horas, porque Jesus ordenou para que todo aquele mal saísse da vida dele. Deixa eu dizer para você, querido, sabe por que muitas vezes tem pessoas que não conseguem romper? Você está aqui conosco e não entregou a sua vida para Jesus ainda. Jesus ainda não é o Senhor. Alguma coisa te trouxe a esse lugar. Sabe por quê? Porque Jesus tem uma nova vida para você. Jesus tem um novo reino para você. E não é um reino de trevas, não é um reino de escravidão, não é um reino de sofrimento, mas é um reino de filhos e filhas amadas do Pai, onde nós clamamos: Abba, Pai. Onde Deus se colocará como seu Pai, onde Deus vem ao seu encontro. Você entrou aqui nesta noite porque Ele te ama. E se você, querido, tem negligenciado a palavra de Deus, está vivendo uma vida, está dentro da igreja, mas vivendo uma vida toda torta, fora dos princípios da palavra de Deus, é tempo de se arrepender, é tempo de se reconciliar, porque amanhã pode ser tarde demais. O próprio Senhor Jesus diz no Evangelho: louco, e se alguém requerer a sua alma essa noite? Quantos aqui estão prontos para ter um encontro com o Senhor Jesus? Ou será que nós ouviremos aquela voz: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço? Ou será que nós ouvimos: seja bem-vindo, meus filhos, entre no lar que eu preparei para vocês? Se você está respirando, é porque Deus está te dando uma segunda chance. Após um encontro com Jesus, este homem anônimo foi liberto dos seus cativeiros espirituais. Jesus o tirou das trevas e o transportou para a sua maravilhosa luz. Posso ouvir um glória a Deus? A Bíblia vai dizer que toda a cidade foi até lá. E quando eles chegaram lá, encontraram aquele homem de que forma? Sentado aos pés do Senhor Jesus. Ei, as pessoas lá fora, quando elas olham para você, o que elas enxergam? O que elas estão vendo? Amém, queridos? A única pregação que algumas pessoas vão ouvir ou ler é a sua vida. E algumas pessoas dizem assim: eu já ouvi. Ser crente, ser cristão desse jeito, ser batista desse jeito, eu prefiro continuar aqui mesmo onde eu estou. Compra e não paga. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ser cristão desse jeito. E eu pergunto para você: isso está glorificando a Deus? Mas esse homem foi encontrado aos pés do Senhor Jesus, diz a palavra, versículo 35, Lucas 8:35.
assentado aos pés do Senhor Jesus. Outra coisa, vestido. Uau! Porque quando uma pessoa se converte e ela é transportada do reino das trevas para o reino da luz, até as suas vestes mudam. É ou não é verdade? Deixa eu dizer para você, quando eu fui para a primeira igreja batista em São Carlos, eu mudei para Novo Horizonte, de Novo Horizonte para São Carlos, morei muitos anos em fazenda, né, mexia com cavalo, então já dá para dizer como que era as vestes do pastor, não tem nenhum problema, quem gosta de roupa de cowboy, mas eu usava aquelas botinas de bico fino, com salto alto, aquelas calças americanas bem agarradas, né, e com camisão por dentro, naquela época eu era magrinho, e aí eu fui para a igreja, entreguei a minha vida para Jesus, e aí eu ficava olhando assim e falava, mas eu não me pareço com os meus irmãos, eu preciso mudar. A primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei um dinheirinho foi o quê? Fui lá e comprei um sapato social, comprei uma outra camisa, comprei uma calça social e mudei as minhas vestes, porque, querido, se torna visível. É interessante, quando a gente anda em alguns lugares, a gente olha para algumas pessoas, a gente sabe que aquela pessoa é um cristão, aquela pessoa é um servo de Deus, porque o comportamento fala. Então nós vamos ver que as vestes dele mudou. Mas outra coisa que mudou também, em perfeito juízo. Fala bem forte, perfeito juízo. Irmãos, o que tem de crente que dá baixaria, parece louco. Os vizinhos ficam ouvindo e dizendo, meu Deus do céu, o que acontece nessa casa? É tanto palavrão, é tanto xingamento, é tanta gritaria, e é um crente. Perfeito juízo, porque um dos frutos do Espírito Santo de Deus é temperança. Quando o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida, ele traz equilíbrio, e esse equilíbrio, querido, nos leva a resolver qualquer problema, qualquer situação, sem perder a estribeira. Ainda tem crente que fala assim, eu sou crente, mas meu braço não é crente. Vai se converter, meu irmão. Aonde você pode pensar uma coisa dessa? Não, eu não levo desaforo para casa. Crente leva desaforo para casa sim, crente paga mais caro sim, porque nós temos que ser parecido com Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Tamanha gratidão tomou conta do coração daquele homem. Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Como que está o nível de gratidão do seu coração pela obra que Jesus fez na sua vida? Tamanha gratidão tomou conta do coração daquele homem, por Jesus ter libertado ele das trevas e transportado para a sua maravilhosa, dando a ele uma nova vida. Versículo 38 vai dizer assim, o homem que havia saído dos demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora. Ele diz, mestre, eu sou grato por aquilo que o Senhor me fez, posso te seguir, posso ser o teu servo, eu vou te servir com amor e fidelidade. Olha que lindo, irmãos. E Jesus disse, não, eu não quero um servo para lavar minhas roupas, para lavar minhas sandálias, eu não quero um servo para preparar comida para mim, o que eu quero é servos que preguem o evangelho do reino. Vá agora e conte na sua casa, fala para os seus pais, fale para os seus irmãos as grandes coisas que Deus fez por você. É interessante que esse texto começa, um homem mergulhado em densas trevas, mas no mesmo dia ele termina como um pregador da palavra de Deus. Deixa eu dizer, Deus não te tirou das trevas, Deus não te tirou da escravidão de Satanás para fazer você um inútil no reino dele. Deus chamou você para anunciar as grandezas de Deus. E como que você faz isso? Você anuncia as grandezas de Deus, mostrando o que Deus fez na sua vida, mostrando a transformação que Deus fez na sua vida. Um dia eu encontrei uma pessoa e ele disse, você é pastor daquela igreja? E eu falei, sim. E ele disse, meu sobrinho é daquela igreja. Aí eu fiquei, ai, o que vai vir, né? E ele disse assim, olha, vocês estão fazendo um trabalho excelente, porque aquele meu sobrinho deu muito desgosto para os pais, mas depois que ele foi para essa igreja, ele mudou de vida, e hoje ele dá tanta alegria para os pais dele. Essa é uma pregação, irmãos.
não é pregar com a oratória, com a teologia, com a intelectualidade, é pregar com a sua transformação de vida. Eu era o filho mais problemático na casa dos meus pais, o que mais brigava, o que mais dava trabalho, mas hoje eu sou o filho que sou chamado para resolver as crises dos meus sobrinhos, chamar para resolver os problemas dos meus irmãos. Por quê? Hoje eu não faço mais parte do reino das trevas, hoje eu faço parte do reino da luz, e o Senhor me deu uma nova vida, para que Ele seja glorificado através do meu andar, do meu falar, do meu agir. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos.